Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre quantis, tá? Na estatística. Então, o que é um quantil? Quantil de ordem P ou P quantil, Q de P, onde o P está entre 0 e 1, é tal que 100p% das observações sejam menores do que Q de P, tá ok? Então a gente tem um conjunto de dados, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. Então, uma certa quantidade de dados vai ser menor do que o nosso quantil de ordem P. Tá? Então, vocês vão entender isso aí mais para frente. Aí tem as nomenclaturas, pessoal. Q de 0,25, ou seja, 25% das observações serão menores do que Q de P. Tá, ok? Esse Q de 0,25 ele é chamado de primeiro quartil ou 25 percentil. Tá, ok? Assim, o Q de 0,5 ele é o Q2, tá? Conhecida como mediana, tá? Ou segundo quartil ou 50 percentil, é a mesma coisa, tá? Aí eu faço uma observação, pessoal. Esse Q de 0,5 aqui, o que acontece? 100p% vai ser 50%, tá ok? Então significa que 50% das observações vão ser menores do que o Q de P, tá ok? O quantil de P, ok? Aí vem o Q de 0,75, é conhecido como terceiro quartil, tá? Ou seja, 75% das observações vão ser menores do que o Q de P. Aí tem o Q de 0,40, conhecido como quarto decil, e o Q de 0,95 é o 95 percentil. Essas são as nomenclaturas mais notáveis, pessoal. Vamos ver então, pessoal, um exemplo, tá? Então a gente tem esse conjunto de dados aí, tá? 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 e 15, tá ok? Então acompanha aqui comigo, pessoal. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem 9 dados, ok? 9 informações aí, tá? 9 amostras. Então, raciocina aqui comigo. Para cá, ou seja, abaixo aqui do 3, a gente tem 1/9 dos dados, ok? Porque a gente pegaria apenas o 2, tá certo? Então, vai ser um dado em 9 dados, ok? Então, 1/9 das informações estão abaixo daquilo ali. Da mesma forma, abaixo disso aqui, ó, a gente vai ter o 2 e o 3, tá ok? Então, a gente vai ter 2/9 dos dados, tá? Em relação ao total, tá? Aqui é a mesma coisa. A gente tem 3/9 dos dados. Aqui a gente tem 4/9 dos dados. 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 e, obviamente, 100% dos dados, tá? 9/9 estão aqui da frente do 15 para trás, ok? Seria a situação em que a gente tem todas as amostras, tá? Consideradas aqui a nossa informação. E cada uma dessas informações, pessoal, 1/9, 2/9, 3/9 e até o 9/9, eles simbolizam a proporção das observações menores ou iguais a x, tá ok? E aí, pessoal, eu trago esse gráfico aqui para vocês. Olha só, observa aqui comigo. A gente tem as informações anteriores, tá? Tem os intervalos aqui de 2 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, 7 a 8, 8 a 10, 10 a 11, 11 a 12, 12 a 15 e maior do que 15, tá? Então, aqui nesses pontos aqui, onde as barras se encontram, a gente vai ter o 2, depois o 3, o 5, o 7, o 8, 10 e por aí vai, tá ok? Então, olha só, se a gente pega um ponto aqui no meio, por exemplo, tá? A gente só cobre a amostra do 2, tá ok? Da mesma forma, se a gente pega um ponto aqui no meio, tá? Entre o 3 e o 5, a gente vai considerar somente
as duas amostras 2 e 3, tá ok? Então o quantio seria isso aí, tá? Se a gente pega, por exemplo, um ponto aqui, ó, entre o 11 e o 12, a gente vai ter as amostras englobadas vão ser o 5, o 7, o 8, o 10, o 11 e mais as outras amostras que a gente tinha, tá ok? Então, o quantio é isso daí, é o percentual de amostras que são inferiores, tá, a 100p%, tá, das nossas observações. E aí, pessoal, eu aproveito depois dessas informações para dizer que o cálculo do quantio ele não é um cálculo muito, digamos assim, amigável, tá? Ele é um cálculo meio chatinho de se fazer, tá? Então, vamos supor que a gente quer calcular o quantio de 0,1, tá ok? Ou seja, 10% dos dados estejam abaixo ali das nossas amostras, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente faz isso daí. Aqui, pessoal, nessa região aqui toda, nessa região aqui, 1/9 dos dados estão abaixo, tá ok? Ou seja, só tem a amostra 2, tá? Em relação às 9 que a gente tem, ok? 1/9 dos dados estão abaixo. Então, o que acontece? O Q de 0,1, aqui, 0,1, ele é menor do que 0,11. O 0,11 é o nosso 1/9, tá ok? E o Q de 0,1, ou seja, o 0,1 aqui ele é menor do que o 0,11, tá ok? Então, como é que a gente faz, pessoal? Olha só, a gente faz um segmento de reta, tá? Que liga os pontos médios aqui desses pedaços, tá ok? Aqui é o ponto médio dessa altura, tá ok? E aqui é o ponto médio dessa alturinha aqui, ó. A diferença entre as barras, tá ok? Então a gente faz esse segmento de reta daí, tá certo? E aí eu fiz aqui a equação dessa reta, tá certo? Que compreende esse segmento aqui. Tudo bem, pessoal? Então, vocês estão familiarizados aí, acredito eu, dados 2 pontos, né? Ou o coeficiente angular, tudo mais, a gente consegue determinar a equação da reta, tá ok? Não vou me aprofundar muito nesse detalhe, tá certo? Então, olha só. A gente acha que a equação dessa reta aqui, ela seria y igual a x sobre 9 menos 3 sobre 18, tá certo? Só que a gente quer, pessoal, que o nosso y seja 0,1, é o Q de 0,1, tá certo? Ou seja, vai bater um ponto aqui, não sei, um ponto entre esse segmento aqui, tá ok? Interno aqui. Então, a gente quer que o y seja 0,1, tá certo? E o x que vai corresponder ao y igual a 0,1 vai ser 2,4, tá certo, pessoal? Então, um 2,4 aqui, ó, tá? Ele vai corresponder ao nosso quantio de 0,1, tá certo? 10% dos dados estariam abaixo daquilo ali, tá? Isso porque a gente consideraria que no ponto médio aqui seria 1/9, tá certo? 1/9 aqui seria o ponto médio, por isso que é um pouco menor aqui. Talvez vocês se confundam, mas é assim que a gente calcula o quantio, tá certo, pessoal? Vamos supor que agora, pessoal, a gente quer o quantio de 0,2, tá? Como é que a gente vai calcular isso daí? Olha só, acompanha aqui comigo. 2/9 ele é 0,22, tá? E 0,22 ele é maior do que o 0,2, tá certo? Então, nosso ponto médio aqui, ele é 0,22, tá? Então, o 0,2 ele vai estar um pouco abaixo aqui, ó. Ele vai estar um pouquinho abaixo aqui, tá? A gente efetua o mesmo procedimento, pessoal. A gente acha a equação da reta aqui, tá certo? Dados os pontos aqui, ó, por exemplo,
3 e 3 sobre 18 e o ponto 5 e 5 sobre 18, tá? Dados os dois pontos, ou até o coeficiente angular, se vocês preferirem, tá certo? Seria a diferença dos y aqui. Ou então esboçar um triângulo, pessoal. Também resolve o problema, tá? Fecha o triângulozinho aqui, ó. Fecha esse triângulo aqui, tá ok? E aí a gente faz uma proporção, digamos assim, tá certo? A gente faria uma proporção, um trecho está para outro, assim como uma alturinha está para outra, tá? Dá na mesma, tá ok? Aqui eu preferi fazer a equação da reta, tá? Então a reta que a gente vai encontrar, aqui no caso, é y igual a x sobre 18. Só que a gente quer que o nosso x seja 0,2, o nosso y, perdão, que o nosso y seja 0,2, tá ok? Então, o x que vai corresponder ao y igual a 0,2 vai ser x igual a 3,6, ok? Vamos supor que agora, pessoal, a gente quer o quantil de 0,25, tá? Vamos ver como é que a gente calcula isso daí. Olha só. 4 sobre 18, ele é 0,22, tá? 6 sobre 18, ele é 0,33. Então, o quantil de 0,25 ele está nesse trecho aqui, ó. Nesse trecho aqui, tá certo? Então ele está por aqui, ok? Então vamos ver como é que a gente calcula. Se a gente fizer, olha só, aqui o ponto médio, o y corresponde a 0,22, tá ok? Sempre ligando aqui os pontos médios dos segmentozinhos que eu mostrei para vocês, falei mais no início do vídeo, tá? Então o 0,22 ele está aqui no ponto médio, tá? E o 0,33 estaria aqui no ponto médio aqui, tá? Mas se atenham aqui a esse segmento, ok? Se a gente fizer, olha só, porque estaria entre 0,22 e o 0,33. Então o 0,25 cai entre eles aqui, tá? Então olha só, pessoal, se a gente fizer a equação da reta, a gente vai encontrar a mesma equação anterior, que é y igual a x sobre 18. Só que a gente quer o y correspondente a 0,25, tá? O y correspondente a 0,25. Então, o x que corresponde ao y igual a 0,25 vai ser x igual a 4,5, tá? Que é o nosso resultado, tá? O quantil de 0,25 é o x igual a 4,5. É assim que a gente calcula os quantis, pessoal, para os números entre os intervalos, tá ok? É uma convenção estatística. Vamos supor que agora, pessoal, a gente quer o quantil de 0,5, ou seja, 50% dos dados estão abaixo do número que a gente vai considerar, tá ok? Então, olha só, acompanha aqui comigo. Quantil de 0,5, a gente quer que 50% dos dados, ou seja, olha só, o 9 sobre 18 é 1 meio, ok? Então aqui é o 0,5, tá certo? E a gente quer saber qual é o x correspondente. Olha só aqui, ó. Olha aqui comigo, ó. Então ele vai bater aqui, tá? Exatamente no ponto médio, tá? Desse segmento aqui. Então a nossa mediana, que é o quantil de 0,5, é o 8, tá ok, pessoal? Então 50% dos dados, olha só, 1, 2, 3, 4, tá ok? 50% dos dados seriam, eu sei que aqui é 5, tá? O total é 9, mas essa é a convenção estatística, tá ok? Que a gente adota aí. Tudo bem, pessoal? E suponha finalmente que a gente quer o quantil de 0,75, ou seja, que 75% dos dados estejam abaixo do valor que a gente considerar aqui, tá ok? Então vamos lá.
olha só, aqui é o correspondente a 0,67, tá? 12 sobre 18. E aqui é o correspondente a 0,77, que é 14 sobre 18, tá? Obviamente, o 0,75 ele está aqui, nesse intervalo aqui, tá ok? De 0,77 ao 0,67. Então, pessoal, o nosso trecho a ser considerado é esse trechinho aqui, ó. Tá ok? Esse trechinho aqui. Então, o nosso 0,75 ele está em algum ponto aqui que compreenda, tá? Esse trecho em verde aqui, ok? Então, se a gente fizer mais uma vez a equação da reta que passa por esse segmento aqui, a gente vai encontrar que a equação é essa daqui, pessoal. Tá ok? Então, a gente quer o valor de x para o qual o y seja 0,75, ok? Então, a gente resolvendo isso daí, vamos encontrar que o x corresponde a 11,25, ok, pessoal? Pessoal, é isso. Essa é a maneira da gente calcular os quantis na estatística, tá? Eu reconheço que é um pouco enjoado da gente calcular isso daí, mas é a convenção, tá? É a forma que a gente adota para calcular o P quantil, tá certo? A forma generalizada aí, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até a nossa próxima videoaula. Um forte abraço para vocês.